Muito bem, vamos ouvir então a palavra do Senhor. Abra o endereço aí, qual é? Evangelho de João, capítulo 21. Muito bem. Evangelho de João, capítulo 21. Amém para todo mundo? O texto é bem conhecido. Então vamos lá. Depois disso, manifestou-se, começando no verso 1, tá? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima do pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe uma segunda vez: Simão, filho de Jona, amas-me? E ele disse: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe uma terceira vez: Simão, filho de Jona, amas-me? Simão, entristecendo-se por ter-lhe perguntado a terceira vez: amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo que, quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo, andavas por onde queria, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia de lhe glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhes: segue-me. Amém? Nós vamos conversar sobre este assunto. Fala para mim. Pode ser mais bonito agora? Muito bem. Como eu disse, o texto é conhecido e tem aqui material
para se pregar dezenas de sermões, eu diria que ainda assim não esgotaríamos o texto. Mas como o nosso assunto nessa noite trata-se de restauração, eu quero então me concentrar na pessoa de Pedro. Quem era esse homem? Esse homem, poderíamos dizer, querido, que ele é o retrato da humanidade. Poderíamos dizer que ele é o retrato do nosso coração. Um homem cheio de altos e baixos. Homem de uma postura, ora corajosa e ora covarde, medrosa. E esse homem está aqui nesta noite. Esse homem mora debaixo da pele de cada um de nós. O coração desse homem bate em nosso peito. O sangue desse homem corre nas veias de cada um de nós. Nós temos o DNA desse homem. Você e eu somos tal qual Pedro. E eu volto a dizer, Pedro é o símbolo da humanidade, símbolo da nossa instabilidade, capaz de fazer a mais linda e a melhor e a maior declaração de toda a Bíblia, quando ele, numa revelação do céu, ele diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus, para em seguida se deixar instrumentalizar por Satanás, tentando desviar Jesus do propósito da cruz. Este homem capaz de uma fé robusta, a ponto de andar sobre as águas, para no mesmo instante olhar para as circunstâncias e naufragar na incredulidade. Esse homem que é capaz de fazer juras de fidelidade a Cristo, para em seguida negá-lo de forma covarde. Por isso que eu disse que esse homem, nós temos o DNA desse homem. Mas, querido, o que Jesus fez na vida de Pedro, é exatamente o que Jesus quer fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Então vamos conhecer melhor esse homem nessa noite. Tudo começa quando Jesus então dá início ao seu ministério, e para tanto Jesus vai escolher 12 discípulos, aos quais depois os chamou de apóstolo. Jesus chega uma certa manhã na praia, e alguns homens estavam ali lavando as suas redes, depois de uma fracassada pescaria. Você pode abrir lá, Lucas capítulo 5. Se você não quiser abrir, você anota e acompanhe comigo. Mas é necessário que leiamos para que entendamos o que Deus quer falar comigo e com você. Lucas capítulo 5, começando no verso 1, diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o barco de Simão. De quem era o barco? De Pedro, né? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar, e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, nós trabalhamos toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, colheu uma grande quantidade de peixe, que quase rompia-lhes a rede.
E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fosse ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não tema, porque de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então presta atenção, comece a prestar atenção, querido. Eu quero que você conheça esse homem nessa noite, chamado Pedro. Então Pedro reconhece um pecador. Jesus então diz para ele: olha, de agora em diante você não será mais pescador de peixe, mas você agora será pescador de vida, pescador de homens. E Pedro então passa com as demais pessoas a seguir a Jesus. Pedro então passa a ouvir os seus ensinamentos. Pedro passa a presenciar as maravilhas, os milagres que Jesus fazia. Pedro começou a ver cego enxergar. Pedro começou a ver surdo ouvir. Pedro começou a ver mortos ressuscitarem. Pedro viu paralíticos andar. Ou seja, Pedro então começou a ver todas essas maravilhas que Jesus fazia. E o ministério de Jesus começa então a tomar uma dimensão muito grande, ou seja, a Bíblia diz que uma multidão já começava a segui-lo. E um dia lá pela cercania de Cesaré de Filipe, Jesus então resolve fazer uma enquete com seus discípulos. Vamos lá, Mateus 16, volte um pouquinho aí. Mateus 16, começando no verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E ele disse: e vocês? Quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, olha então, Pedro logo tomou a iniciativa. Pedro era sempre o primeiro. Ainda que de vez em quando ele dava, vamos dizer assim, pisava na bola, mas era com ele mesmo. Então Pedro respondeu dessa forma linda. E Pedro diz: tu és o Cristo. Jesus diz assim: olha, e tu és Pedro. Mas eu preciso que você entenda sobre essa questão de que Jesus, de qual pedra que Jesus está falando. Existem três interpretações a respeito do fundamento fundamento da igreja, da história da igreja. A primeira é de que Pedro é essa pedra. Quase 1 bilhão de pessoas creem assim, você sabe de que eu estou falando. A segunda é de que a declaração de Pedro é esta pedra, ou seja, que a igreja é edificada sob essa declaração de fé de Pedro. E a terceira, a maioria de nós, se não todos, cremos que Jesus é a própria pedra, ou seja, a rocha onde a igreja do Senhor é edificada. Amém? Aleluia. Então, mas o próprio texto dá a entender isso, porque a palavra Pedro, no grego, querido, significa Petros, significa fragmento de pedra, ou seja, arrancada de uma rocha maciça, arrancada de um maciço inabalável. Então Jesus está dizendo: e você também é pedra, ou seja, você é um fragmento dessa rocha, dessa pedra maciça e inabalável. Então Jesus estava dizendo:
e eu te digo que tu és pedra, e sobre esta rocha inabalável, que sou eu edificarei a minha igreja. E Jesus aqui nos ensina 4 lições maravilhosas. A primeira é que Ele é o fundamento da igreja. Ele diz, sobre esta pedra. Querido, 1 Coríntios 3,11, Paulo vai dizer lá que ninguém pode colocar um outro fundamento a não ser o que já está posto, que Cristo Jesus é o Senhor da igreja. Eu não sou dono da igreja, você não é dono da igreja, nenhum de nós somos dono da igreja, porque a igreja só tem um dono, aquele que a comprou com o seu precioso sangue. O dono da igreja é Jesus Cristo e não há outro. A gente às vezes, popularmente, a gente erra muito, a minha igreja. Na verdade, nós não temos igreja, né? Se bem que alguns até têm, né? Mas o dono da igreja é o Senhor. Segundo, ele diz assim, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja está edificada sobre, ele diz assim, a igreja é minha, eu edificarei a minha igreja, certo? E agora em terceiro lugar está dizendo que ele é o edificador, eu edificarei. Quem edifica a igreja não sou eu, quem edifica a igreja não somos nós, quem edifica a igreja é o Senhor. Por mais capazes que nós sejamos, por melhores e mais métodos melhores que nós tenhamos, nós jamais conseguiríamos produzir um crente sequer. Já dizia Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizendo que é mais fácil acreditar que um leão se torne vegetariano do que uma vida ser levada para o céu sem a pessoa de Cristo Jesus. Quarto, ele é protetor da igreja. E disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, não tem perseguição, não tem martírio, não tem açoite, não tem fornalha, não tem qualquer outra obra do inferno que pode destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que a fundou, ele a edificou e ele é o que protege a sua igreja. Diga assim, eu sou igreja, eu tenho a proteção do céu. Você crê nisso? Amém. Muito bem, continuando então, Jesus agora, depois de um certo tempo, passa então para uma nova fase do seu ministério, e ele começa então a revelar aos seus discípulos a sua missão, por que ele teria vindo aqui, que importava que ele viesse, que ele pregasse o amor, o perdão, a salvação, mas que para isso ele precisaria morrer para o terceiro dia, que ele seria crucificado, seria morto. Jesus começa então a abrir para eles o coração a respeito da sua missão. Então mesmo Pedro, que antes tinha dito, tu és o Cristo, o Filho de Deus, então chama Jesus à parte e começa a dizer, Senhor, larga a mão desse negócio de falar em morte, não sei o que, isso de maneira nenhuma vai acontecer isso com o Senhor, pode esquecer isso. E Jesus crava os olhos em Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás, arreda-te, que me serve de tropeço. Notem vocês que se a igreja tivesse sido fundada em cima da pessoa de Pedro, nós estaríamos em areia movediça, mas aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a igreja do Senhor está sob uma rocha inabalável, que é o Cristo Senhor, o Filho de Deus. Aleluia. Agora vamos entender o que Jesus não disse. Jesus não está chamando Pedro de Satanás, tá? Não. Jesus também não está dizendo que Pedro estava endemoniado, tá? Não. Jesus também não mandou Pedro arredar. Jesus está mandando Satanás arredar. Lembro que alguns domingos atrás eu
nós conversamos, falamos a respeito de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades. Lembram disso? Então, o que é que estava acontecendo ali? Quando Jesus diz, arreda-te, Satanás, Jesus está dizendo, Satanás, você sai, mas Pedro fica. Quem tem que sair é Satanás, mas Pedro fica. Sabe por quê, querido? Porque apesar dos nossos fracassos, Deus não desiste de você. Não. Ok. 8 dias depois, Jesus sobe ao monte para orar e ele leva consigo o seu grupo mais íntimo, Pedro, Tiago e João. Vamos lá para Lucas 28. Não, Lucas 9. Você não ia achar nunca, né? 9, 28, agora sim. Ninguém gritou daí, não tem, hein? Muito bem, Lucas 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, Tiago e João e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se, e a aparência do seu rosto e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro, os que estava com ele, estava carregado de sono. Quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que estava dizendo. Prestaram atenção mais uma vez, Pedro? Senhor, que maravilha! Esse é o lugar ideal. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e Elias, e a gente vai ficar aqui. Jesus disse que ele não sabia o que estava dizendo. Claro que não estava. O lugar da igreja, querido, o nosso lugar é no mundo, amém? Para ser a luz do mundo. Ainda não chegou a hora de nós podermos estar na presença de Deus. Ok, quando chega a Jerusalém, então era a festa da Páscoa. Jesus dá ordem para que eles preparassem a ceia, porque Jesus era desejo dele comer a última ceia com os discípulos, antes dele partir, e ele dá então todas as coordenadas. Quando chegam então no cenáculo, aquele lugar já preparado, tudo em ordem, o cordeiro assado, os pães asmos, as ervas amargosas, o vinho, todo pronto, a mesa posta. Só que os judeus não sentavam à mesa sem lavar os pés. Havia sempre um serviçal, um escravo, alguém para fazer isso. E os discípulos certamente olharam para o outro, deve ter pensando, quem é que vai lavar o pé da gente? E para a surpresa deles, a Bíblia diz que Jesus então tira o seu manto, pega uma toalha, uma bacia com água, e começa a lavar os pés dos discípulos. Que lição! E quando chega então perto de Pedro, como sempre, né? Mestre, o senhor vai lavar meu pé? Jamais vou permitir um negócio desse, nunca! E o senhor lavar meu pé, está tudo errado, de forma alguma. Pedro, se eu não te lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Bom, então se o negócio é assim, dá logo um banho, lava tudo. E aí Jesus explica para ele o significado. Na verdade, Jesus estava passando uma lição para eles. Que aquele que quisesse ser o maior, teria que aquele que quisesse ser servido, deveria
Servir. Na matemática de Deus é assim: o menor é o maior, o último é o primeiro, o que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. É invertido. Ok, depois dessa lição, Jesus dirige a eles, querido, e vão para o Monte das Oliveiras, e Jesus faz uma declaração bombástica. Mateus 26, volta lá. Mateus 26, verso 33. Vamos começar no 31. Então Jesus disse: todos vós esta noite escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, Pedro aí de novo, respondendo diz: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse Pedro: olha só, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E os outros disseram o mesmo. Querido, prestar atenção na declaração de Pedro. É como se Pedro estivesse dizendo assim: Senhor, essa turma aí eu não respondo por eles não garanto não, mas comigo você pode contar. Eu não, jamais. Ou seja, Pedro se achou melhor do que os outros, mais importante, mais eu. E quando eles terminam de orar, a multidão vem chegando para prender Jesus. Pedro pega a espada, corta a orelha de Malco. Jesus o repreende. Observe que Pedro é sempre o entrão, bico de botina. E aí Jesus diz: Pedro, guarda essa espada, rapaz. Se eu quisesse, se eu fosse necessário, eu pediria a meu pai e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender. E aí Jesus faz o seu último milagre, fisicamente falando, pega a orelha do homem, põe no lugar de novo. Jesus é preso. Todos dispersaram, a Bíblia diz, inclusive Pedro. Pouco tempo depois haviam jurado que não o abandonaria. Ainda em Mateus 26, já que você está aí, a partir do verso 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também é um deles. Tu estava com Jesus, e ele, o Galileu, mas ele negou de todos dizendo, não sei o que você está dizendo. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse: esse homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, jurando: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente você é um deles, porque a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente.
Ou seja, Pedro caiu em si. E Pedro estava envergonhadíssimo. Pedro estava, querido, arrasado, acabado. Era quinta-feira, à noite. Começa então o padecer de Jesus, as injúrias, as injustiças. E Pedro não estava lá. Sexta-feira cedo retorna o julgamento, o Sinédrio então se reúne mais uma vez para mais uma sessão daquele injusto julgamento com acusações blasfemas, e Pedro não estava lá. Ainda na sexta pela manhã, Jesus é condenado à morte, à crucificação. Pedro não estava lá. Colocam a cruz para Jesus levar, então, até o Calvário. Daí a pouco Jesus, então, começa a tropeçar, cansar. Tiveram que chamar um outro Simão para levar a cruz, porque o Simão Pedro não estava lá. Passa-se então essas 6 horas fatídica, cruel na vida de Jesus, a multidão presenciando, alguns blasfemando, outros chorando. Pedro não estava lá. 3 horas da tarde, Jesus então dá o seu último brado, e Jesus então se entrega ao Pai, mas Pedro não estava lá. José de Arimateia então pede a Pilatos o corpo, ele entrega, Pilatos então pega o corpo, retira da cruz e vai sepultá-lo. Algumas mulheres, pessoas do Discípulo olhavam de longe. Pedro não estava lá. Sábado o dia todo, onde estava Pedro? Domingo pela manhã, então as mulheres vão ao sepulcro, você conhece a história, para poder ungir o corpo do Senhor Jesus, e elas têm a grata alegria, a grata surpresa, a alegria de ver que o túmulo estava vazio, que Jesus havia ressuscitado. E elas então confusas, saber, ressuscitou, não ressuscitou mesmo, alguém tirou, o que aconteceu? E então aparece para ela ali os varões, e diz: vocês estão procurando os viventes entre os mortos? Não está mais aqui, já ressuscitou, conforme ele falou. Agora vá comigo para Marcos 16, por favor. Eu acho Marcos foi brilhante, quando orientado pelo Espírito do Senhor escreveu. Aliás, Marcos é o primeiro evangelho escrito, os demais seguiram Marcos, acrescentando algumas outras coisas, das quais eles foram testemunhar. Chegou lá, Marcos 16, olha no verso 5, eu vou começar no primeiro, 16, passado então o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aroma para ir ungí-lo. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas para as outras: quem revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava retirada, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhe disse: não vos assusteis, vocês buscam a Jesus Nazareno, que foi crucificado, ele já ressuscitou, não está mais aqui, eis o lugar onde o puseram. Agora presta atenção: mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro,
Ide dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos diz. Querido, olha aqui para mim. Ide dizei a seus discípulos. Pedro não era discípulo dele? Bastava o anjo parar por aí e dizer assim, mas o anjo faz questão de dizer, ide dizei aos discípulos e a Pedro. Por quê que o anjo disse isso? Teve que destacar o nome de Pedro. Porque Jesus sabia e Jesus conhecia que Pedro não se sentia mais seu discípulo. Pedro certamente pensava, nunca mais ele vai querer saber de mim. Nunca mais. Já não me considero mais um discípulo. Entende? Ele, Pedro, aquele petro, aquele fragmento de pedra, agora se sentia apenas pó. Havia negado o seu mestre, havia negado a sua fé, havia negado o seu apostolado, havia negado o seu Senhor, ou seja, Pedro havia desistido de tudo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Ei, Jesus não desiste de mim, nem de você. Apesar dos seus fracassos, apesar dos seus pecados, das suas quedas, dos seus deslizes, das suas covardias, dos seus medos, Ele não desiste de você, meu irmão. Aleluia! E eu fico imaginando como foi aquela caminhada de Pedro de Jerusalém até o mar da Galileia. Acho que cada passo que Pedro dava, ele deve ter pensado, o que eu vou falar para ele? Eu não vou ter coragem de olhar nos olhos dele. Ele vai botar o dedo na minha cara e vai dizer, seu covarde, e eu sou mesmo. E o texto inicial que nós lemos, volta para lá, João 21. Diz que quando eles chegaram na praia, Jesus não estava lá. Eu acho que Pedro deve ter, que alívio. Mas antes disso, lembra? Nós vimos aí que Pedro disse assim, vou pescar. Está lembrado disso? Disse Pedro, verso 3, vou pescar, e os outros disseram, nós também vamos com você. O que significava essa atitude de Pedro, vou pescar? Pedro estava pensando, porque para mim é o fim da linha, acabou tudo, acabou o meu projeto, acabou, a minha vida acabou, não tem mais nada para fazer, vou voltar à velha vida, só me resta agora um passado arruinado, um passado de dor, de tristeza. Estou voltando de mala pronta para o meu passado, o futuro não existe mais para mim, não há mais perspectiva. Querido, é assim que você tem pensado? Talvez você tenha vivido nessa situação, são tanta decepção, tantas vezes que você falhou, tantas vezes que você tentou levantar, não conseguiu, tantas vezes em que você jurou fidelidade e você caiu, e de repente você está pensando, não tem mais jeito para mim. Ei, o que Jesus fez com Pedro, Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus, porque Ele não desiste de você. Ok, trabalharam a noite toda, não pescaram nada, e o dia então está amanhecendo lá na praia, um desconhecido, um estranho, passeando pela praia, caminhando pela praia, eles não sabem quem é. Versículo 5, de repente, Jesus olha para ele e diz assim, seus covardes, seus medrosos, bando de frouxo, foi isso? O que ele diz?
que é que disse aí? Hein? Filho. Ei, filhos, pescaram alguma coisa? Verso 6, não, pescamos nada. Verso 5, 6, então lança a rede da banda direita do barco e achareis. Lançaram e já não podiam mais tirar da multidão de peixe. Verso 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse para Pedro: é o Senhor. E quando Simão ouviu isso, Simão deve ter pensado: agora eu estou no sal. E quando chegaram à beira da praia, uma surpresa. Verso 9, logo desceram para a praia, tinha ali algumas versões diz uma fogueira, outras diz um braseiro. E quando Pedro chega ali, será que aquilo de alguma forma mexeu com Pedro? Trouxe alguma lembrança para Pedro? Sabe, eu acho que Jesus queria mostrar para Pedro o seguinte: Pedro, foi na beira de uma fogueira que você me negou, Pedro, mas é na beira de uma fogueira que eu vou levantar você e vou restaurar a sua vida, Pedro. É como se Jesus estivesse refazendo a cena do crime, para curar a mente, para curar o coração, para curar a alma de Pedro. Aleluia. Meu filho, do mesmo jeito que você caiu, eu vou levantar você. Do mesmo jeito que você me negou, eu vou dar a oportunidade de você me confessar. Do mesmo jeito que você fracassou, eu vou restaurar a sua vida, porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Querida, a graça de Deus é maior do que tudo, querida. A graça de Deus é maior do que os seus deslizes, os seus pecados. E aí vem a hora crucial para Pedro, verso 15. Depois de terem jantado, Jesus se dirige a Simão Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Querido, observou a pergunta de Pedro, de Jesus? Amas-me mais do que este? Não foi isso que ele tinha dito lá atrás? Senhor, essa turma eu não sei, mas eu? É como se Jesus quisesse dizer para ele assim: Pedro, você é mais crente do que esse? Você é mais fiel que eles? Você acha que você é mais espiritual que esse? Ei, querido, isso diz alguma coisa para você? Isso diz alguma coisa para mim? Quantas vezes nós achamos, fazemos juras, prometemos coisas, nos sentimos melhor e mais espiritual do que o outro, a ponto de apontar o dedo e apontar a falha? A segunda e a terceira vez ele já não faz mais essa pergunta. Mas por que Jesus perguntou para ele 3 vezes? Claro, só podia ser para relembrar as 3 vezes que Pedro havia negado. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, a primeira vez que você me negou, Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. Pedro, você pecou uma segunda vez, mas a minha graça continua sendo maior do que o seu pecado, as suas falhas. Você pecou uma terceira vez, Pedro, a minha graça sempre, sempre, sempre será maior do que as tuas falhas e os seus pecados. Querida, é isso que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. E ali Jesus restaurou a vida de Pedro. Dali em diante esse homem foi um gigante do evangelho, pregava e multidões se convertiam.
enfermos eram curados, até mortos foram ressuscitados. Lembram de Dorcas? Querido, Jesus está aqui nessa noite para restaurar a sua vida. Eu não sei quantas vezes você caiu, não sei quantas vezes você negou Jesus, não sei quantas vezes você fracassou na sua caminhada, na sua jornada, não sei quantas juras você fez como Pedro e não as cumpriu, quantas vezes você quebrou a sua santidade, quantas vezes você pecou. Talvez como Pedro você está pensando em desistir de tudo, mergulhado numa crise depressiva, ou quem sabe até pensando em tirar a própria vida. Mas Jesus está aqui nessa noite, para colocar você de pé outra vez, como fez com Pedro, para devolver a você o seu ministério, para devolver a você a sua dignidade, o seu ânimo, para restaurar a sua vida, para restaurar seus sonhos, seus projetos, para restaurar sua família, para restaurar seu casamento, para restaurar as suas finanças, porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Fique de pé. Vamos declarar isso. Não, não importa. Jesus conhece seu interior também. Querido, Ele conhece tudo de Às você. vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Tal qual Pedro. Pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga seu passado e não desiste de você. Aleluia! Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia! Aleluia! Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga seu passado
Feche seus olhos. E eu espero, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor tenha falado com você nessa noite. Como eu disse no início da mensagem, nós somos tal qual Pedro. O coração desse homem bate no nosso peito. Nós temos o DNA desse homem. Mas a graça restauradora, perdoadora de Jesus é maior. Querido, como eu disse, talvez você está desanimado. Talvez você pense que está tudo acabado. Talvez você tenha tentado viver uma vida correta, mas as tentações, as fraquezas te levam a pecar, a cair. Mas nem por isso Jesus deixa de amar você. Você não tornou menos importante por causa disso, porque não é o que você é, não importa o que você é, mas o que conta é o amor de Jesus. E Ele sempre está pronto a perdoar 1, 2, 3 e até 70 vezes 7. Quantas vezes você caiu, nós cantamos. Quantas vezes você envergonhou o nome do Senhor. Talvez você ache que está tudo acabado, seus sonhos, seus projetos, que não tem mais conserto para você, não tem mais conserto para o seu casamento, para a sua família, para as suas finanças. Querido, eu quero dizer para você que Jesus está aqui nessa noite para restaurar isso. Quando terminam de jantar, ele se aproxima de Pedro. Eu tenho a impressão que ele colocou as suas mãos benditas no ombro de Pedro e talvez deu uma afastadinha e disse: Pedro, você me ama? O senhor sabe que eu te amo? Não, Pedro, estou perguntando se você gosta de mim, se você gosta da minha palavra, se você gostava de ver milagre, se você gostava. Não, Pedro, estou perguntando se você está disposto a trabalhar na minha obra, a apacentar as minhas ovelhas, a me seguir de verdade, não ser um crente fajuta. Querido, eu quero dizer para você que, em nome de Jesus e pela fé, eu estou vendo Jesus colocando a mão no seu ombro agora e dizendo essas palavras para você. E eu quero orar. Se você tiver liberdade, sai do seu lugar e vira aqui na frente. Eu sou o primeiro a descer, porque eu também sou Pedro. Tem muito de Pedro na minha vida, mas eu sei que o meu Jesus, a graça, a bondade, a misericórdia e o perdão dele é infinito. A palavra de Deus diz: as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, porque se não fosse isso, nós teríamos sido consumidos. Você tem a oportunidade de sair aí agora, vira aqui à frente, para você, com esse gesto você vai estar declarando, não para mim, mas você vai estar declarando para Jesus: Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu realmente tenho sido
um crente relaxado. Eu realmente não tenho sido aquela mulher e aquela esposa que o Senhor deseja. Eu não tenho sido aquele marido que o Senhor deseja. Senhor, eu não tenho sido o pai que você deseja. Eu não tenho sido o filho que você muitas vezes deseja. Pai, eu não tenho sido um servo. Eu não tenho sido uma ovelha. Eu não tenho sido um membro de igreja como o Senhor deseja. Eu tenho muitas falhas. Eu sou como Pedro, mas eu sei que como o Senhor restaurou Pedro, o Senhor quer me restaurar também. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe que eu não vou, não faço, é porque eu não tenho saúde. Não tem porque não quer. Vem aqui agora, porque esse Jesus cura toda a enfermidade. Alabaxare, candalamarabace, fala para ele agora, querido. Confessa aí para ele. Sabe, querido, uma coisa que tem doído meu coração, e quando o Espírito fala, você sabe que eu não retenho, é de saber por que muitos crentes não têm abençoado os cultos no meio da semana. Você fica fazendo em casa, desistiu, é? A novela mais interessante. A dorzinha de cabeça te incomoda? Você não está pensando naquele que está em estado terminal com câncer, não, né? Eu não estou falando isso para intimidar você, não. Só estou falando que dor de cabeça não pode impedir crente de vir para a igreja. Cansaço não pode impedir. Porque nada impediu o seu Senhor de ir para a cruz. Nada fez com que o seu Senhor retrocedesse do propósito de te salvar, de derramar o sangue para te perdoar, de deixar o seu corpo ser cravado naquela cruz para que você pudesse ter a cura. Meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, oh grande eu sou. Tu és o Criador, Tu és o Senhor de todas as coisas, meu Pai. Conforme cantamos agora e declaramos, ó Pai, o Senhor conhece todo de nós. O Senhor conhece o nosso íntimo. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece, meu Deus e meu Pai, todas as coisas, Senhor. Então, meu Pai, no nome de Jesus, os Teus servos que aqui estão, meu Pai, é porque estão se sentindo como Pedro. Estão sentindo, meu Deus e meu Pai, que há algo, meu Deus e meu Pai, para ser restaurado. E, meu Deus, assim como o Senhor restaurou a vida de Pedro, assim como o Senhor fez dele, meu Deus e meu Pai, um gigante, meu Deus e meu Pai, na Tua obra. Que o Senhor também restaure, meu Deus, esses corações. Façam deles também, Pai, gigantes, Pai. Façam deles, meu Deus e meu Pai, servos, meu Deus e meu Pai, poderosos, abençoados, cheios de poder, cheios do Teu Espírito, ó Pai, cheios de bom testemunho, ó Pai. Abençoa cada coração aqui, coração de mãe, coração de pai, coração de marido, coração de esposa, coração de filho, coração de servo, Pai. Restaura, Senhor, muda, meu Deus e meu Pai. Oh, meu Deus, que a partir de hoje, Senhor, sejamos um novo Pedro, sejamos um Pedro, ó Deus querido, sem medo, ó Pai, capaz de ir à cruz e morrer de forma, meu Deus e meu Pai, crucificado, Senhor, não como Senhor, mas de forma humilhante, Senhor, para provar o verdadeiro amor que tinha pelo Senhor. Deus, que a minha vida, que a vida de cada coração aqui, meu Pai, possa provar, Senhor, o amor que temos pelo Senhor, ó Pai. E obrigado, Deus, porque Tu nos amaste primeiro, Tu nos deste primeiro, meu Pai, o Teu perdão, Tu nos deste primeiro a salvação, Pai. Por isso nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.